Proclamação do Evangelho de Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Capítulo 11, versículo 27 ao 33. Jesus e seus discípulos voltaram outra vez a Jerusalém. E andando Jesus pelo templo, acercaram-se deles os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos, e perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu-lhes: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me, e vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois, não credes nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Responderam a Jesus: não sabemos. E eu tampouco vos direi, disse Jesus, com que direito faço essas coisas. Hoje no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, versículo 27 ao 33, a gente vemos a autoridade de Jesus, né? Jesus e seus discípulos estão novamente indo a Jerusalém outra vez, e Jesus está andando pelo meio do templo, né? Vemos que no dia anterior Jesus estava também no templo, mas fazendo a expulsão dos vendedores, né? Dos marcadores. E aqui Jesus está lá no templo, aí vem em direção a Jesus, né? Cercam Jesus os escribas, os príncipes sacerdotes e os anciãos, né? Há aquelas pessoas que tinham autoridade, né? Naquele tempo lá, de pregar a palavra, né? Dos conhecimentos da Sagrada Escritura, da Torá, do Decálogo, né? Os príncipes sacerdotes que eram tutores da lei também. Temos os escribas, né? Que eram conhecedores também das leis da Torá, e os anciãos, né? Que tinham também contato com a Sagrada Escritura da época lá, né? Do Decálogo e de tantos 600 mandamentos, né? Que tinha na Torá. E aí, eles questionam Jesus porque Jesus está ensinando, né? Porque Jesus está ensinando uma forma nova, uma forma, né? Da forma de evangelizar. E Jesus também faz uma pergunta para eles, né? Eles dão uma pergunta a Jesus e Jesus devolve uma pergunta para eles também, né? Aqui no versículo 28 ao 28 ao 30, né? E perguntaram-lhe: com que direito fazes isto? Quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus respondeu: também eu vos farei uma pergunta. Respondei-me. Eu vos direi com que direito faço essas coisas. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. E discorriam lá consigo. Se dissermos do céu, ele dirá: por que razão, pois não creste nele? Se ao contrário dissermos dos homens, tememos o povo. Com efeito, tinham medo do povo, porque todos julgavam ser João deveras um profeta. Aí, se a gente for pegar aqui o que está acontecendo, né? Nada mais é do que uma forma de que os príncipes sacerdotes, os escribas, os anciãos, eles estão querendo uma resposta, né? Quer saber por que Jesus, quem autorizou Jesus a pregar? Quem foi que deu essa autoridade de Jesus, né? Jesus, sendo filho do Pai, não precisa da autoridade dos homens para ter uma forma de particularidade, tá presa a uma norma, né? Algo que os homens querem. Era isso que
os príncipes sacerdotes, os escribas dos anciãos, eles que, de certa forma, como eles já estavam no tempo, né? Ele tinha determinada ordem sobre o povo, sobre o templo, sobre as coisas sagradas. Eles achavam que só eles eram autoridades ali, né? Só eles que tinham o conhecimento da Torá, do Decálogo, das coisas de Moisés, do Antigo Testamento, né? E que naquele ambiente lá, do templo, não tinham outras pessoas a não ser eles que eram maiores, né? Que eles, deveras, eles achavam que era os verdadeiros ensinadores, né? Da doutrina. Da doutrina que era para os israelitas, né? Só que nós vemos, né, outra coisa. Eles vão lá e questionam Jesus. E também Jesus também faz uma argumentação para eles, né? A gente sabemos que a autoridade de Jesus foi dada pelo Pai, né? Antes da sua concepção, antes do seu nascimento. Mas também temos também o profeta João Batista, né, que aparece aqui nessa passagem. E Jesus pergunta para eles. Eles perguntam se o batismo de João vinha dos homens ou do céu, né? E eles ficaram presos nisso, né? Porque se lembrarmos da figura de João Batista era aquele homem que ficava no Rio Jordão, né? Ele batizava, ele converteu muitas pessoas, né? E João era tido como um dos profetas também, né? Era reconhecido como profeta. E o povo via em João uma autoridade também, né? Um enviado, um mensageiro, né? Porque João Batista não foi um homem qualquer, né? Teve a ação do Espírito Santo por trás da vida do João Batista. Aí quando eles falam o batismo de João vem do céu ou dos homens, aí como eles já sabiam que o povo tinha João Batista como um grande profeta, eles ficaram com medo, né? Eles não ficaram com medo porque a resposta foi se o batismo era verdadeiro. Ou se vinha... Aí eles, com medo, eles falaram, não. Se nós falarmos que é dos homens, se fala dos homens, eles têm até o povo, né? Se eles falassem que era do céu, dirá por que razão não crestes. Se falasse porque o batismo de João era do céu, porque eles duvidavam, né? Porque vemos que João Batista ficou um pouco isolado, né? Ele não era tanto de ficar no templo. João Batista era mais estar no Jordão, né? Mas mesmo ali pela força do Espírito Santo, a autoridade do batismo que foi dada a João, ela é validada, né? É tanto que o próprio Jesus foi se batizar com João Batista, né? Para que se cumpra a missão de Jesus, né? Fiz essa missão. Tanto que depois do batismo de Jesus no Rio Jordão com seu primo João Batista, Jesus já ao deserto, né? Ser tentado. 40 dias e 40 noites. E porque aí Jesus pergunta por que eles não acreditaram em João Batista, no batismo dele. De fato, as autoridades religiosas, os príncipes sacerdotes, os escribas, os fariseus e os anciãos, eles estavam convictos dentro deles de que eles eram mais e que eles sabiam mais. E eles achavam que só eles tinham autoridade para tal função, né? Porque eles estavam no templo, porque estavam a serviço das coisas sagradas, né? Então Jesus dá essa resposta e eles ficam encurralados, né? Uma pergunta, né?
Ele não sabe responder, porque de uma forma tem medo do povo, porque era uma multidão grande que aderiu também o caminho a Jesus, né? Porque viam os milagres, viam as curas, viam a expulsão de demônios, viam conversões, viam obras de caridade, né? Viam os frutos que a pessoa de Cristo dava, né? Com sua autoridade. Viam diversas outras e demais coisas, né? Que Jesus tinha recebido do Pai tal autoridade, né? Mas se a gente for pegar para um lado aqui, os escribas e fariseus já estavam querendo perseguir Jesus, né? Essa perseguição vai começando, né? Depois da entrada de Jesus em Jerusalém, vai sempre se vê a perseguição a Jesus. Por quê? Porque Jesus é uma luz, né? É uma luz que incomoda, né? Jesus era aquela luz que incomodava. Por quê? Porque Jesus é convicto, né? É simples, era humilde. E sim, Jesus tinha a autoridade do Pai, né? O Espírito Santo estava sobre Jesus também. Uma forma verdadeira de Jesus ensinar, de amar o próximo, de estar mais unido ao povo, né? Mais próximo, dando a mão, ajudando, dando palavras de vida eterna, ensinando o caminho da verdade, falando sobre o reino dos céus, falando sobre o Pai. E ao mesmo tempo Jesus estava lá também, né? Ensinando a rezar, a viver uma vida mudada, né? Ao contrário dos mestres da lei, né? Os mestres da lei, os líderes religiosos, os escribas, os príncipes sacerdotes, não sei, estavam mais preocupados em questão grupal, né? Cada um assim no seu quadrado. Os sacerdotes ficam aqui, os escribas aqui, os anciãos aqui, pronto. E aí eles estão fechados numa espécie de autoridade, né? Já Jesus ao contrário, Jesus está livre, né? Jesus está pregando aqui em Jerusalém, Jesus vai para Betânia, Jesus vai para Samaria, Jesus passa por vasos, Jesus passa em outro. Então, vemos que eles estão fechados no templo. Do contrário de Jesus, Jesus não está fechado num único espaço, né? Um espaço geométrico, vamos dizer assim. Já diferente dos fariseus, e dos escribas e dos anciãos, né? Os sacerdotes. Jesus não está preso a um templo de pedra, né? Por quê? Porque a autoridade de Jesus, como Jesus já era o próprio templo do Pai, o próprio templo do Espírito, ele não precisava estar num templo físico. Mas por que Jesus se fez para um templo físico? Para ensinar também aos mestres da lei, aos príncipes sacerdotes, escribas e anciãos, que o verdadeiro ensinamento não parte do ambiente, né? Também parte de ações.